Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Ele anelava, mais do que tudo, ter a oportunidade de falar em Atenas, a velha capital da Grécia. Fascinava-lhe o espírito de apóstolo. Realizara a sua primeira viagem mediterrânea. E agora tinha os olhos postos na Acrópole. Estivera por cidades difíceis. Provara a lapidação. A sua alma estava lanhada pela dor. O seu idealismo atingira as raias da loucura, porque ele se houvera entregue a Jesus em totalidade de comportamento. Foi, portanto, com uma felicidade inaudita que Paulo, o converso de Damasco, adentrou-se por Atenas em um dia radioso de primavera. À semelhança de todos aqueles que chegavam do Oriente sofrido, ele se misturou à massa na ágora, na praça do mercado, e deixou que a imaginação viajasse através das páginas da história, enquanto aspirava o ar maravilhoso da capital da Hélade. Recordou-se de que por ali haviam passado os eminentes pensadores Sócrates, Platão, Aristóteles. Ali também estiveram presentes o burio de Fídias, a grandeza eloquente de Ésquilo, a tragédia de Tucídides. E era natural que, contemplando a beleza da paisagem, Paulo tivesse lágrimas de justa emoção que lhe extravasavam pela comporta dos olhos. Ele desejava conquistar Atenas, grego de nascimento, porque se originava da cidade de Tarso, e na modulata do verbo eloquente que recordava o período áureo de Péricles. No meio da massa ignara da praça, ele começou a falar. A multidão, no entanto, estava ávida por outras necessidades. A busca do prazer, os deveres comezinhos e imediatos do dia a dia, as necessidades da aquisição do pão. Ainda mais, que ele falava de um novo Deus, e aquele Deus singular que ele apresentava parecia um Deus tão modesto e maltrapilho quanto seu embaixador. Porque Paulo trazia o semblante marcado pelas pedradas que muitas vezes exasperaram a face. As vestes humildes, o corpo quebrado da luta insana, o aspecto, no entanto, desses guerreiros que se fazem argonautas da verdade, de alguma forma impunha respeito. E algumas pessoas curiosas pararam para ouvi-lo. Mas no momento em que ele se reportou à grandeza transcendente do Cristo e começou a referir-se à magia da palavra eloquente do homem da montanha, as gargalhadas explodiram e as pessoas desinteressadas deram-lhe de ombros, voltando aos seus quefazeres. O sermão da montanha era uma antifonia, porque se vivia a hora arbitrária do poder da força, do direito da governança sem coração. Quando o abutre romano, transformado em águia, sobrevoava o cadáver das nações vencidas, Jesus tivera a coragem de falar dos direitos humanos, da dignidade do homem, da necessidade do amor, da grande revolução, aquela que começa na paisagem interior e toma conta da humanidade inteira. Ele tivera o atrevimento de falar dos direitos dos humildes, do populacho,
Rares, aquela gente que vivia do trabalho da terra, desalojada por mãos inescrupulosas e ricas de poder. E graças a isto, Atenas, que mergulhava no crepúsculo da sua cultura e que estava desejosa pelos bens terrenos, não tinha ouvidos para escutar aquele estranho embaixador que falava do homem mensageiro da paz. Mas ele instou, pediu oportunidade, falou a transeuntes, e as suas rogativas chegaram ao conhecimento das autoridades, que lhe deram a oportunidade de falar no Areópago, de frente da Acrópole, onde se discutiam os magnos problemas da cidade, e se escutavam as informações novas, que eram trazidas para o classicismo do pensamento grego. Foi com a alma dobrada de alegria que aquele homem de coração assinalado pela pureza e de têmpera semelhante do aço subiu a montanha e diante do palácio dedicado aos deuses, repleto de curiosos e de sábios, ele começou a dizer do Deus desconhecido, aquele Deus que se colocava acima de todos os deuses, ao qual Atenas prestava maravilhosa homenagem. Referiu-se à grandeza desse Deus inominado, e depois reportou-se à mensagem do Deus Yahvé, e falou eloquentemente a respeito de Jesus. A palavra caía sobre a multidão embevecida, como bátegas preciosas numa tarde de canícula veranesca. Mas houve um momento em que o arrebatamento fez que Paulo erguesse a voz e falasse de que Jesus era o triunfador das causas eternas. Ele havia vencido a sepultura vazia e aparecera ressurreto e vivo para dar a certeza de que a morte é o triunfo da vida e a porta de acesso à imortalidade é o caminho de libertação das mazelas, quando o homem atinge a pujança e a glória das estrelas. Atenas não estava acostumada mais ao idealismo socrático e se houver esquecido por largo tempo dos pensamentos platônicos. Estava agora atormentada pelas necessidades materiais, e o jogo da decadência que sobre ela se transformara em uma pugna feroz não tinha lugar para receber Jesus. Aqueles que pareciam os mais sábios e lamentavelmente eram os mais cínicos começaram a abandonar as plataformas superiores. As gargalhadas vieram em bandeiras despregadas. E quando Paulo contemplou a multidão, a sala estava quase deserta. Ele estava acostumado à luta. Ele aceitava a ofensa, não a retirada. Ele várias vezes enfrentara o semblante áspero e cruel daquele lutador. Mas a atitude de Atenas era servil, era irônica, era de demandada, sem dar-lhe oportunidade à defesa. Pela primeira vez desde que ele conheceu Jesus, o coração doeu-lhe como se esmagado pela montanha na qual ele se encontrava. Mas manteve a fibra como fazem sempre os verdadeiros heróis. Olhou em volta e estavam Dionísio e Dâmeris e alguns empregados apressados do palácio que o desejavam fechar. Paulo ainda tentou ser otimista. Apresentou palavras gentis, ricas de esperança. Mas Dionísio tinha obrigações imediatas a atender. Dâmeris morava fora do perímetro urbano e não tinha lugar para pôr uma igreja. E os funcionários estavam por demais sobrecarregados de coisa nenhuma para pensar na verdade. Ele sentiu-se a sós. E ao descer a montanha diante do velário daquela noite maravilhosa de Atenas salpicada de áspero, Paulo chorou como somente os grandes homens podem verter esta lágrima de agonia.
Era o seu calvário de frustração. Ele sentia-se derrotado, porque pela primeira vez não tivera a dignidade de falar a respeito de Jesus. Parece que a alma despedaçada de angústia não lhe abria uma oportunidade para compreender que Atenas havia enlouquecido. Não era ele quem fracassara, era Atenas que havia perdido a razão. Na manhã seguinte, porque a providência divina nos acompanha aos passos, eis que chega da cidade formosa de Corinto, a velha capital da Acaia, o discípulo amado, que dele se acerca e lhe diz: trago-te boas novas de alegria. Tratava-se do neto da velha e querida amiga Lloyd. Ele falava com entusiasmo que conseguiu arrancar Paulo da profunda frustração. Estive agora em Corinto. A igreja floresce e frondeja. Trago-te notícias de Áquila e de Prisca, que eu havia albergado no deserto daqueles dias amargos da meditação. Eles esperam por ti. Tem necessidade de que a árvore do Evangelho cresça. E desejo dizer-te que está na hora de voltar. Iremos ao porto do Pireu, pegaremos uma embarcação. A tranquilidade te dará a renovação das forças e a beleza do céu de turquesa. Enriquecer-te a alma de beleza e poesia para falar de Jesus. Paulo ergueu-se. Era o intimorato trabalhador do Evangelho. Olhou o companheiro querido e disse: iremos a pé. Não tomaremos a embarcação, porque é necessário passar pelos arrabaldes e vilas, cidades e aldeias levando a palavra de Jesus. Mas Paulo objeta-lhe o discípulo amado: vê-se que estás cansado. As feridas ainda não se encontram cicatrizadas no teu corpo. Nota-se a fraqueza das tuas forças. Tomaremos uma embarcação no Pireu e tu desfrutarás dos dias maravilhosos meditando a bordo. É necessário que retornemos às aldeias humildes e aos conglomerados insignificantes para reabastecer o ânimo daqueles que estão desfalecentes na luta. Mas Paulo, o gigante, agora parece voar, e contemplando o discípulo embevecido e triste, ele diz: é necessário que vamos hoje e já, porque Deus tem pressa de que a mensagem da verdade se estabeleça no coração dos homens. E foi assim que o apóstolo das gentes, depois do aparente fracasso da pregação em Atenas, se mandou a Corinto, levando o verbo franívono da Boa Nova, para construir um homem integral, lavrado na base do Evangelho renovador, que penetra o cerne do ser e dá-lhe dignidade. E foi graças a essa têmpera que o cristianismo chegou ao Ocidente. Somos cristãos porque Paulo teve a coragem de afrontar a perseguição romana e, ao lado de Pedro, enfrentar e arrostar os efeitos do seu atrevimento superior, indo pregar na Domus Aurea e reprochando o caráter de Nero e de Popeia, ante a vida servil e animalesca que os dois desfrutavam. A doutrina de Jesus é um desafio para a criatura humana. Em qualquer fasto da história, em qualquer período, é uma doutrina de palavras finais, que não dá margem a titubeios, nem a posições de natureza ambígua, porque é feita de definições através das quais o homem se desvela e se apresenta na magnitude das suas potencialidades interiores. Depois do apostolado grandioso de Paulo, as arenas tiveram, todas elas, as marcas da renúncia dos mártires. Todo ideal
Já afirmava Hegel, vai se caracterizar pelas resistências que provocam naqueles que se comprazem no seu modus operandi tradicional. Mede-se a grandeza de um homem, reafirma Hegel, da cabeça para cima pela força do seu idealismo. E se medem os verdadeiros homens pela tenacidade com que vivem, com que defendem e com que morrem pelos seus ideais. Os cristãos deram a vida, e naqueles 300 anos iniciais de abnegação, a doutrina cristã dignificava o homem e chamava-o para esta revolução difícil. Matar o homem velho, para dar ensejo ao nascimento do homem novo e a edificação de uma realidade interior capaz de enfrentar os erros por vindouros. Mas, lamentavelmente, no dia 13 de junho do ano 313 em Milão, a doutrina de Cristo sofreu seu primeiro colapso. Quando Constantino, hábil guerreiro e péssimo cidadão, bom estrategista militar e homem de pouca cultura, decretou o Edito de Milão, tornando a doutrina cristã a religião do Estado. E aquela doutrina que dava mártires passou a ser a causadora do martirológio. O cristianismo que encharcava as arenas com o sangue das vítimas passaria a partir desse momento arbitrário a tentar governar destinos e encarcerar homens que tinham a audácia de discordar do status quo. É neste período que se arrebenta o idealismo filosófico e a beleza do neoplatonismo convida os homens de pensamento a uma reestruturação do homem integral. Aparecem no cenário das letras cristãs Santo Agostinho, com a sua corajosa confissão, pregando a reencarnação. Aparece Porfírio, com a grandeza do seu idealismo, lançando as bases da igreja ideal, pregando a reencarnação. Aparece Orígenes, que propõe a doutrina dos princípios, fundamentada na reencarnação. E a seguir, a humanidade trava contato com Jâmblico, com Proclus, que estabelece a necessidade da doutrina dos renascimentos corporais para ser compatível com a justiça divina. No ano 555, graças ao arbitrário concílio número 2 de Constantinopla, a reencarnação foi considerada doutrina herética. E novamente o cristianismo se esqueceu do homem para pensar nos valores aquinhoados da vida temporal. Passam os dias amargos da Idade Média e o crepúsculo da cultura faz caracterizar uma doutrina arbitrária que surge lavrada da base audaciosa de dogmas, estabelecendo a ditadura do poder espiritual sobre as liberdades do poder temporal. Mas no ano de 1365, porque Deus tem pressa, nasce na Tchecoslováquia alguém que deverá arrebentar por primeira vez as algemas do dogmatismo ancestral. Jan Hus, que se fará herdeiro da doutrina de Johann Wycliffe, o pensador inglês, que propôs a necessidade de um homem buscar Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários. O pensamento wycliffiano estabelece que através da comunicação direta, criatura e criador, as bases da verdade alicerçam no coração do homem a legitimidade dos seus propósitos. E o grande Johann Hus, cujo nome em tchecoslovaco significa pato ou ganso, começa a pregar a necessidade de libertar a Bíblia, que era proibida de ser compulsada pelas massas e mesmo pelos religiosos.
pertencia apenas aos teólogos. O homem russo que era doutor em teologia, que era hábil poliglota falando grego e o latim especificamente, começa a pregar a necessidade de um homem se libertar do tacão ancestral. E porque era grande demais para o século XIV, ele se adentra pelo século XV e a intolerância o trai no concílio de Constança, quando seu próprio rei, que ele prometera um salvo-conduto, nega-o, vai julgado e condenado à fogueira em 1415. É colocado na praça principal para que as labaredas lhe destruam o corpo. É a velha artimanha dos pigmeus contra os gigantes. Quando não podem matar as ideias, matam os idealistas. Acreditando que exercendo a liberdade dos idealistas, eles destroem as ideias e equivocam-se. Toda ideia para encontrar campo de projeção na massa exige o holocausto do idealista. Morre Anjus, e enquanto as labaredas crepitam, ele, atado ao poste da infâmia, começa a orar a Ave Maria, cujo segundo verso não concluiu, asfixiado pela fumaça e queimado pelas labaredas. Mas conta uma tradição, naquele momento em que estavam colocando as achas de lenha e aproximaram o archote para fazer arder a fogueira, ele olhou os céus da sua pátria e proclamou: hoje vós assais o pato, mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. Morre Anjus, mas deixa um discípulo, porque a verdade mantém um pólen que se demora no ar e vai variavelmente fecundar um coração como terra generosa para se transformar numa seara rica. Este homem, Jerônimo de Praga, que nascera em 1339, quase octogenário, adota a doutrina de Hus e é igualmente queimado no ano de 1416, seguindo ao seu mestre. A noite medieval permanece, mas no dia 5 de agosto de 1492, uma estreia procissão sai da igreja de Santa Maria Maior na direção do Vaticano, carregando sobre os ombros da sede gestatória Alejandro Borgia, que se fez eleger de métodos inescrupulosos como Papa Alexandre VI. Imediatamente ele faz que seu filho César Borgia seja nomeado cardeal aos 13 anos de idade e dá-lhe um pedaço de terra da Emília-Romanha para que ele possa exercer ali o seu cardinalato. Pega a filha do Crécia, menina de 12 anos aproximadamente, obriga-lhe um casamento que não se consumará, porque era necessário fazer uma união de Estado. E este período triste do Vaticano parece encerrado mais tarde, quando a Marema Toscana arrebata a vida de Alexandre VI, subindo para o seu lugar, igualmente através de simonia e através de reuniões arbitrárias, o Papa Júlio II, chamado o Papa Guerreiro. Ele viveu mais tempo montado a cavalo nas lutas dos estados papais do que na atribulada cadeira denominada de São Pedro. Temperamento vigoroso, alma cheia de hostilidade, ele se torna benfeitor das artes, exige que Miguel Ângelo fique praticamente encarcerado na Capela Sistina e morre pouco tempo depois, vitimado de apoplexia, entre os estertores de úlceras que lhe dilaceravam a vida interior. É neste momento que sobe ao papado Leão X. A Europa estava historicamente desorganizada. A Alemanha estava a lutar contra as forças dos operários e dos camponeses. Os príncipes alemães armavam-se.
A decadência espalhava-se por toda parte, os cofres do Vaticano estavam vazios. É neste momento sumamente grave que o Papa Leão X promulga a necessidade das indulgências. Todo crime é passível de perdão desde que se compre a indulgência papal. Os emissários das indulgências partem, mas a Alemanha agora está albergando uma das personalidades mais notáveis da época, o augustiniano Martinho Lutero. Caminhando um dia pela biblioteca do mosteiro, ele vê um pequeno livro, todo de iluminúrias, e começa a folheá-lo. Deslumbra-se. É o Evangelho de Jesus, a antítese do que ele lia nos tratados de teologia. Fascina-se pelo Rabi Galileu, ele que já era amante do mestre. E quando chega a notícia das indulgências, ele se rebela. E através da dieta, ele se levanta para posligar contra a imoralidade. Incesto, adultério, o choricídio, aborto, genocídio, recebe o perdão desde que pague a indulgência aquele que cometeu arbitrariedade. Martinho Lutero se levanta e dá o primeiro grito de liberdade de pensamento da história. Um pouco antes do renascimento das artes, ele é o momento pivô da mudança dos destinos históricos da humanidade. Vai excomungado, mas porque tinha a fatalidade de libertar o Evangelho, ele sobrevive à senha da Inquisição. Imediatamente João Calvino em Genebra fascina-se com a sua doutrina e manda o calvinismo à França. A humanidade começa a pensar, e é neste período que o Renascimento italiano apresenta à humanidade Rafael Sanzio, Miguel Ângelo. As letras são agora aprimoradas como se uma revoada de estetas descesse a terra da fulguração de estrelas tomando a forma de homens para pintar a noite medieval que se apaga com as claridades de beleza e arte no nascer de um mundo novo. É neste período quando a reforma se alastra pela Europa que o cardeal Charles de Guise, ao lado do duque de Guise e da duquesa de Nemours, influenciam a rainha Catarina de Médici para que reaja, aproveitando-se daqueles dias em que Paris recebe uma imensa quantidade de protestantes para o casamento de Margarida de Navarra. A trama é urdida no silêncio dos corredores e no gabinete da rainha que tutela um filho mentecapto Carlos IX, tímido e covarde, que não tem coragem de assumir a responsabilidade enquanto ela, de caráter viril, exige do filho uma decisão contra a peçonha que invade a Europa. Em verdade, ela desejava alcançar a Holanda da guerra de religião para se vingar, de certo modo, de poderes arbitrários que lhe foram negados. Anos antes, ela houvera assinado uma aliança com o Duque de Auleba, por volta de 1555 nos Pirineus, já preparando uma revolução de ordem religiosa, mas da qual estava oculta a realidade política da sua missão contra a Holanda. Naquela noite fatídica, de 24 de agosto do referido 1572, depois de um complô no escuro de Tuileries, ela sai vitoriosa e leva ao filho o documento, assina-o. Ele titubeia, mas irá morrer muito. Assina-o, ou eu te renego. Carlos IX tem uma crise, assina o documento e brada: matai-os, que se matem a todos. Ela sai triunfal, e a duquesa de Nemours toma-lhe um candelabro com uma vela acesa, vai para a parte posterior do Palácio das Tulherias e movimenta na treva da noite aquela lâmpada significativa de tragédia. Na igreja de fronte de São Pedro de L'Auxerrois,
o sacerdote badala o sino, foi deflagrada a noite de São Bartolomeu. A mateja se estende não só por Paris, mas pelos arredores, pelo país, e a França adquire um karma terrível que irá resgatar mais tarde. E neste momento de absolutismo do poder temporal, numa aliança terrível com o poder espiritual, que o cristianismo experimenta um outro terrível e profundo fracasso. A história não para, e o século XVII está agora iluminado pelas ideias de Kepler, de Newton, pelo pensamento de Descartes, pela alma grandiosa de Pascal, estabelecendo as linhas fundamentais de uma nova cultura. Já não se pode viver mais amordaçado ao dogma ancestral. Kepler, depois de haver descoberto as leis básicas do universo, proclama: elas me dão a dimensão de Deus. Pascal, de que Chateaubriand falava ser o gênio mais completo da humanidade a seu tempo, atira para os horizontes do futuro seus pensamentos cristãos. Newton, depois da lei da gravitação universal, proclama a magia da matemática divina. E quando aparece o pensamento de Leibniz, estabelecendo as linhas do Renascimento, em que se procura pregar o atomismo grego, eis que um pensador inglês, Thomas Reid, propõe uma nova cultura baseada na pesquisa da fé e sustentada na base da religião. Mas uma religião racional, que se fundamente na ciência experimental. E quando o século XVIII irrompe o pensamento de Cesare, Bonessano Marquês de Beccaria, em um pequenino livro dos delitos e das penas, tenta mudar a trajetória da história. Não é possível conceber-se que as confissões humanas sejam arrancadas através do uso do chumbo derretido. Não é possível conceber-se que as confissões humanas sejam arrancadas através do uso do chumbo derretido, do azeite fervente, da roda, e apresenta o primeiro código dos direitos humanos, até hoje violados e desrespeitados, toda vez que a arbitrariedade toma conta do poder em qualquer parte da Terra. E Bonessano explica a grandeza do homem, inspirado em Jean-Jacques Rousseau, que acaba de apresentar o do contrato social. Rousseau aceitou a pena de morte, não teve coragem de arrebentá-la. É neste momento que Voltaire, com a alma iluminada, propõe a enciclopédia e tem a coragem de dizer: não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. E ao lado de Montesquieu e de Diderot, estabelece as bases de uma nova filosofia ética, que irá sendo bebida pela alma jovem americana em Filadélfia, que no ano de 1787 liberta Filadélfia e começa a proclamar a era da liberdade, seguida no Brasil pelo protomártir da independência, José Joaquim da Silva Xavier Tiradentes. Logo depois, em um dia de julho, de grande calor em Paris, no café de Paris, em Montmartre, um grupo de audaciosos, poetas, literatos, filósofos, jovens, porque todas as revoluções libertárias da humanidade foram feitas pelos jovens, de corpo ou de alma jovem, qualquer idade, e sai, enquanto Camille Desmoulins acaba de proferir o discurso na mesa do café, ele sai tateando uma música apresentada por Roger de Lille, e a Marselhesa empolga as massas, e naquele memorável 14 de julho de 1789 começa a cair a Bastilha. Mas não é a velha fortaleza medieval que tomba, o maior depósito de pólvora da Europa. É toda uma forma de vida, é a casa dos Bourbons,
é a dominação arbitrária dos reis, o direito divino dos reis, é a era nova, e dois partidos se levantam para poder estabelecer as bases de uma era democrática. Jacobinos ou exaltados, girondinos ou moderados. Eles começam a debater na planície do Planalto do Campo de Marte. E em breve, em 1791, os direitos do homem são escritos nas páginas serenas da justiça, apesar de não respeitados. E permanecem com a grandeza da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Mas como é natural e inevitável, toda demolição às vezes peca por excesso. E toda revolução pela necessidade de alterações profundas. Foi o que aconteceu, porque imediatamente no ano de 1793, no dia 10 de novembro, na Catedral de Notre-Dame, Pedro Gaspar Chaumette levanta-se diante de um público de quase 20 mil pessoas e brada: fora a religião, para fora a crença, não temos necessidade de Deus, a França tem a razão. E uma jovem meretriz de nome Candide foi colocada em um altar improvisado, e uma procissão fez a volta em torno de Notre-Dame, apresentando a nova deusa da França. Nessa oportunidade, o cidadão Jacques Dupont levanta-se e proclama: ciência e razão, eis os meus novos deuses, diante dos quais não existem outros deuses. Veio a intolerância, o terrível setembro de sangue, quando as patas dos cavalos ficaram cobertas pelo sangue das vítimas da arma de José Guillotin. Ele próprio também mais tarde tendo a cabeça decepada. Deixa a impressão de que Deus cerrou as suas pálpebras nos penetrais do infinito. A França resgata, 200 e poucos anos depois, o crime da noite de São Bartolomeu. É desse clima terrível que no ano de 1802, Napoleão Bonaparte se torna primeiro magistrado de França. Firma uma concordata com o Papa Pio VII, a segunda da história da França, para no dia 2 de dezembro de 1804 consagrar-se imperador dos franceses. Naquela mesma igreja gótica de Notre-Dame, ele mandara buscar um Papa Pio VII, e para mostrar que detestava a tradição dogmática, na hora em que o Papa vai coroar o imperador, ele quebra o protocolo, toma a coroa e cinge-a, e arrebata a coroa e a leva a Josefina, produzindo frisson na multidão que ali se encontra estarrecida. Mas esse é o ano de uma glória estelar, porque na cidade de Lyon, em França mesmo, no dia 3 de outubro, havia se reencarnado Ian Rus na figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail. O menino Denisard Rivail é aquele Ian Rus que foi queimado e que agora será transformado no cisne de luz que as lavaredas inquisitoriais não mais alcançarão. Nasce no lar católico, vai ser educado em Verdun, na Suíça, ao lado do eminente Pestalozzi. Protestante, compulsa e manipula a Bíblia, prepara-se para os grandes voos, torna-se mestre, parecendo seguir as pegadas do antigo divino mestre. Vem a Paris, cria o Liceu Polimático e casa-se com a extraordinária Amélie Gabrielle Boudet, mais velha do que ele, 9 anos, uma atitude de sabedoria, para poder contar com a grandeza desta mulher extraordinária, que será o suporte da sua vida, porque ao lado de todo homem triunfador, há invariavelmente uma mulher grandiosa dando-lhe a mão.
transformada em um filho votivo sempre aceso, para que ele tenha claridade pelo seu caminho. Le professeur Rivail apresenta a Sorbonne várias obras, opúsculos, programas, escreve uma gramática da conjugação das irregularidades dos verbos franceses, recebe uma comenda da Universidade de Arras, e no ano de 1854 ouve falar por primeira vez a respeito dos insólitos fenômenos das mesas falantes e girantes. E essa é a novidade que tomava conta de França, porque Paris, nos anos 50 do século passado, em plena apogeu das luzes, mudava de opinião como a imperatriz Eugênia mudava de penteado. Aquela imperatriz de sangue espanhol, ardente que apaixonara a Luís Napoleão III, era a mulher da moda, ditava a moda das cremolinas, e era, de certo modo, a verdadeira governante da França. Naquele período das mesas girantes, quando o professor Rivail recebe a informação, meneia a cabeça cético. Ele é um homem frio, racional. É profundamente estudioso dos problemas do homem. Conhece o magnetismo. É poliglota, pentaglota. Mais tarde ele adicionará o espanhol e o português, porque chegou a se corresponder com Luiz Olívio Teles de Menezes na Bahia, em 1868. Este professor admirável, diante daquelas mesas, meneia a cabeça e diz: não posso crer que uma mesa destituída de cérebro e de nervos possa pensar, porque é um intelectual, ele conclui, até que me provem do contrário. Isto lhe será concedido mais tarde, na primeira terça-feira de maio do ano de 1855, na rua Grande Batelier, na residência de uma dama, Bruna Maison, quando ele manteve o primeiro contato com uma sonâmbula, Madame Roger, e ali, por primeira vez, ele vê a mesa animar-se de um estranho e curioso fluido e dar respostas racionais. Começa a investigar. Aquela mesa não pode pensar. E em determinado pergunta-lhe: mas como é possível, sem nervos nem cérebro, transmitir respostas de lógica? Porque ele apresentara problemas de ética e de matemática. Fizera perguntas mentais nos idiomas não falados pelos presentes. E a mesa lhe contestara com absoluta segurança e perfeição. E a mesa então lhe responde: não é a mesa que fala, somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra. Quem falamos? Abre-se um painel novo. Monsieur Rivail vai estudar as almas desses homens que viveram na terra. Quem são? Recebe de um velho amigo, Monsieur Didier, 58 cadernos de anotações. Começa a pesquisar e, através de um trabalho exaustivo e profícuo, no dia 18 de abril raia a Era do Espírito Imortal e o Livro dos Espíritos triunfa na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, na livraria de Mercé d'Anty, que havia sido a livraria que apresentara Victor Hugo, Balzac e tantas personalidades como Alexandre Dumas, pai e filho à cultura francesa. O Livro dos Espíritos aparece com o subtítulo de um tratado espiritualista. Ele cai nas mãos de um jovem astrônomo, Nicolau Camille Flammarion, que aos 19 anos de idade era o diretor do Observatório Astronômico de Juvisy. E imediatamente o incêndio da imortalidade da alma lavra em terra de Paris, alarga-se pela França, pela Bélgica. E quando Kardec publica a Revista Espírita em janeiro de 1858, a sua correspondência se estende ao norte da África, com os países de língua francofona, a Inglaterra e a outros países, recebendo notícias de que uma era nova está dominando a Terra. Mas o que é a doutrina apresentada por Monsieur Rivail? Ele preferiu ocultar-se em um pseudônimo, porque foi informado oportunamente numa comunicação de que não era a primeira vez que ele vivia em França. Já estivera ali em passado, muito distante,
por ocasião do período de Júlio César e de Vercingetorix, quando a França eram as Gálias, e ele havia sido um sacerdote druida, que amava o deus Dispater, que amava a natureza, que era vegetariano e que acreditava na reencarnação. Chamava-se Allan Kardec. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para que o livro fosse examinado não pelo autor, pelo fato de ser ele um homem famoso, mas pelo seu conteúdo literário e científico. O livro cresceu e ele começou a dizer para ideias novas, palavras novas. Lá foi a palavra espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo material. Suas bases filosóficas são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e o seu cimento divino é o Evangelho. É espírito e verdade conforme o pregou e viveram Jesus e os seus apóstolos. Era uma doutrina de razão, uma ciência de investigação, uma filosofia de comportamento e uma ética religiosa, trazendo a criatura de volta ao Criador, através da prática da caridade, sem a qual não há salvação. Eram os direitos do homem, através da virtude por excelência, decantada pelo apóstolo Paulo. Kardec apresenta duas obras elementares, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e durante 9 anos, ele publica ininterruptamente até quase o 10º, a Revista Espírite, que é uma súmula das suas experiências. Durante 11 anos, ele a publica com toda a grandeza do seu temperamento racional. Morre a 31 de março de 1869, mas deixa a doutrina de pé. É o período da Revolução, mas de outra revolução, porque no dia 31 de março de 1848, um homem extraordinário resolveu apresentar uma ideia igualmente extraordinária. Trata-se da coragem de um pensador que veio morrer nas fábricas de indústrias têxteis. Crianças de 8 anos, vitimadas pela tuberculose, que nunca tinham direito a ver a luz do sol. Carlos Marx apresenta com toda audácia o seu manifesto comunista. Afliga contra a injustiça de patrões arbitrários, de homens que se assenhoram do poder, que se assenhoreiam do poder, para esmagar aqueles que não têm vozes, para proclamar os seus direitos, dominados pela sagacidade da justiça. A obra de Carlos Marx deslumbra Engels, e neste período a dialética refuga a religião, porque o espiritualismo condenava o crime, mas apoiava os criminosos. Negava à criatura o direito da dignidade. Aos escravos dizia: coragem. É necessário sofrer com coragem para ganhar o reino dos céus, mas dava também o reino dos céus aos escravocratas e dominadores. A dialética estabelece os direitos do homem na terra, a igualdade dos deveres, mas também a igualdade dos poderes. Repartir com equanimidade. A abundância ser transformada em benefício e dignidade da criatura humana. O excesso ser derramado na direção da escassez. O muito ser redividido com o pouco. É a caridade em outros termos. É o direito à vida, ao ar, ao sol. É o direito de pertencer à honra de estar na terra. A dialética apoia-se no materialismo histórico.
E quando o materialismo científico se apresenta, as gargalhadas anti-espiritualistas são generalizadas. Molenschutz, Kushner, Carlos Vogt, os químicos alemães, proclamam a necessidade de abandonar Deus e a alma. E Carlos Vogt chega a gritar: a alma é uma sudorese cerebral, como a urina é uma excrementação dos rins. Não existe alma. O materialismo de Friedrich Nietzsche proclama no seu notável livro A Morte de Deus: eu sou um teísta que acaba de matar Deus para que Deus, se nós sabemos pensar, mas é desse bárataro que é do ano de 1878, William Crookes, o autor do Thallium, consegue detectar a matéria radiante. Imediatamente Becquerel consegue detectar o urânio, o casal Curie, os raios-x. Em 1900, Max Planck propõe uma nova teoria. A física demitiza a matéria. A energia é chamada a substituir a matéria. E no ano de 1930, um homem notável da escola de Copenhagen propõe uma lei através da qual nada é fixo e a natureza. Heisenberg apresenta a sua lei da indefinição, através da qual tudo vem a ser, tudo parece ser. Ganha o Prêmio Nobel de Física. E a humanidade começa a pensar agora em termos de neutrino, de energia, de partículas, e Einstein proclama: o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. E Deus, posso afirmar que fora do universo existe o poder pensante e atuante, que é Deus, proclama Einstein, que depois de haver colaborado na fissão do átomo, amargurado escreve para o Japão: eu preferiria haver sido bombeiro encanador a ter participado como participei da destruição de Hiroshima e de Nagasaki. O homem está cansado. A guerra franco-prussiana de 1870, no mesmo período do dogma da infalibilidade papal, contra o qual se levanta o bispo Stoiss Myers e outros. A Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra de 39 e 45, a Guerra da Coreia, o fracasso do capitalismo intervindo na vida das nações que têm direito à liberdade, a Guerra do Sudeste Asiático, a Guerra Fria, e neste momento de cibernética, de astrofísica, de glórias da inteligência, vemos o homem coberto de vergonha e de miséria, de pranto e dor, neurotizado, caminhando pelas megalópolis do mundo, carregando as suas próprias penas e amargura. O homem chegou às estrelas, mas não saiu do vale estreito do seu egoísmo. Conquistou o sistema solar, mas não se conquistou a si mesmo. Domina várias áreas do conhecimento, mas não domina as paixões. Proclama a liberdade universal, mas apenas se entrega à libertinagem do prazer, à ética desvairada e à alucinação costumista. Deu-nos uma ideia, se não pessimista, pelo menos entristecedora. Olhemos a paisagem da terra, pranto e dor. No meio das ruas se mata por um pedaço de pão. Aí estão os outdoors que a primeira-dama mandou colocar na cidade, refletindo a realidade da nossa hora amarga. Na minha casa não há pães, porque somos 30 milhões de crianças carentes, em um país também carente de amor, de justiça, de liberdade no seu sentido total. Por que fechamos as portas do coração a Jesus? Tomamos-lo como símbolo de poder e esquecemos que ele é a esteta do serviço. Concebemos um Cristo triunfador
quando ele é um Cristo realizador. Anelamos por um Cristo que nos projete no mundo, quando ele disse, meu reino não é deste mundo. E é por isso que ele mandou o Consolador, conforme prometeu em João 14:16, para que o Espírito verdade, iluminado, nos enxugasse as lágrimas, tirasse o suor da nossa face, nos desse as mãos e apontasse-nos o rumo das estrelas, para que os imortais voltassem à terra e pudessem interferir no homem contemporâneo, dando-lhe a estrutura de servidor do seu irmão, de realizador dos ideais de enobrecimento. A doutrina espírita chega na hora predita, no momento exato, em que as ciências podem confirmar-lhe os postulados, como veremos durante esse congresso, para dar ao homem a dignidade de um ser integral, não de um homem material que se transforma na química inorgânica do subsolo, mas um homem eterno, o ser, o espírito, um homem constituído de um perispírito, ou de plasma organizador da forma, feito de bioplasma, e o homem material é feito, que é um transitório aprendiz na jornada terrestre. A doutrina espírita chega e ilumina a psicologia, mostrando que a vida não começa na fecundação fetal. O homem é um somatório de experiências de várias etapas em existências anteriores, para dar uma terapia superior à psiquiatria, eliminando o excesso de freudismo, de libido, o excesso de interpretação esquizoide do comportamento do homem, para projetar uma claridade dinâmica na psicanálise, mas também para penetrar na biogenia, na embriogenia, na biologia, demonstrando que somos o resultado do que fizemos e seremos o resultado do que fizermos. Este homem, que poderíamos chamar, reportando-nos ao professor Herculano Pires, o homem psi, que é um estágio de evolução, porque tivemos o Pithecanthropus erectus, tivemos o Homo sapiens, há pouco Homos tecnológicos. Agora viajemos para o homem psi, que abandonará a astronáutica para viajar através da psiconáutica, desenvolvendo as aptidões paranormais, educando a mediunidade, que não é um mito, não é um dom, não é um carisma, é uma conquista, uma faculdade psicofísica de que todos nos encontramos investidos em maior ou menor grau. Allan Kardec é o protótipo do homem contemporâneo, auxiliando-nos a penetrar na Via Láctea de estrelas com a luz gloriosa da nossa própria paz. Mas nem tudo está perdido. Apesar do bártaro, da morte das chamadas instituições, como já os proclamam, a instituição do casamento, a instituição da virgindade, a instituição da família, a instituição da honra, como tudo superados, podemos ver nesta terra a grandeza de homens notáveis, como Chico Xavier ou Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, ou como tantos outros heróis, sacerdotes e apóstolos, nas várias áreas do conhecimento da ciência, da arte e da religião. E os vemos reportar construindo monumentos à virtude, à grandeza moral, como a ONU, a Unesco, a Organização da Anistia, dos Direitos Humanos, a Organização da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, de Saúde Mental, o Rotary, a maçonaria, os Lions. Vemos este homem que tem sede de beleza, mudando a paisagem da terra. É nesta terra nossa, amada, escola de aprimoramento moral, que o espírita irá construir a nova civilização baseada no amor, não na caridade que vergonha na esmola, mas na caridade dinâmica, no serviço que promove, que reabilita, que inspira e que leva para diante até ouvir o brado que vem de longes terras de Israel.
vós sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amar. É a hora do amor, de estender as mãos, darmos-nos as mãos, viajarmos juntos, ajudarmos-nos, contribuirmos de alguma forma para que o homem seja melhor, a fim de que o mundo seja mais feliz. Por esta razão, a Federação Espírita do Estado da Bahia, ao realizar o seu 6º Congresso Espírita de nosso Estado, propõe a grandeza da doutrina espírita para quem deseja pensar, para quem deseja sentir, para quem tem sede de amor, a fim de que saiamos daqui, hoje e nos dias subsequentes, com a alma rica de esperança, apesar da noite quase sem luar, mas com algumas estrelas, edificando a vida nova, em solidariedade, dentro das leis básicas do amor, para dizer, Senhor Deus, a maioria dos homens que te procura é sempre para pedir. Um grande número exige, outros impõe, alguns blasfemam, outros desesperam, alguns deplateram, mas eu não. Eu te quero dizer que amo a vida, pois que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dá. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos olhos que me permitem ver a beleza do altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades lindas. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu te formulo uma oração pelos cegos que se debatem na escuridão. Oro por eles, a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou uma tapera, um bangalô, ou está numa favela, um ninho, ou uma casa no caminho. Seja lá o que for, mas é importante que dentro desse lar exista o amor de pai, ou de mãe, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão. Alguém que nos dê a mão, porque é doloroso caminhar na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para me ajudar, nem um afeto para me sustentar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí me rebelarei, porque eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores. Estúdio Alvorada. Telefone 393-2855. Rua Jaime Vieira Lima, número 1, Pau da Lima. Salvador, Bahia. CEP 41.200. Peça o seu catálogo, contendo os demais títulos, em áudio e vídeo cassete. E boas reflexões.